Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, com notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podemos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, Flamengo. Vamos para mais um pacotão de notícias diárias do Mengão. Tem mais algum ponto a mais dessa preparação do Tite nessa data FIFA? Eu posso trazer agora a primeira impressão do Tite em relação ao que ele viu no dia a dia. Claro. Agora trazer o outro lado também. Pelo que eu soube, Tite e a sua comissão técnica identificaram que a preparação física do Flamengo precisa melhorar, que era algo a melhorar. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira semana de trabalho do Tite, nesses primeiros dias, na verdade, porque, se eu não me engano, não tem nenhuma semana do Tite no Flamengo. Nesses primeiros dias, o Tite e a sua comissão técnica identificaram que a preparação física, de fato, precisa melhorar e eles vão dar muito foco nisso. Muito mais do que na parte tática, porque isso aí é com o tempo. Sim. Ele vai colocando as características dele, estilo de jogo dele, até mesmo durante os jogos. Não é só treinamento, né? Ele ainda vai fazer a estreia como treinador do Flamengo. Então, assim, nesse primeiro momento, ele quer dar foco aí nessa preparação física do Flamengo, que, de fato, se a gente parar e analisar, precisa melhorar mesmo, porque não é normal ter essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo estava tendo nos últimos dias. A destacar a grave lesão do Luiz Araújo e também a grave lesão do Arrascaeta, tanto é que o Arrascaeta não jogou 100% na final da Copa do Brasil. Lesões parecidas Bem que não parecidas. foram lesões por choque, né? Foi lesões que Lesão aconteceram. muscular, Agora, exatamente. ô Pedrosa, você também trouxe esse recorte em relação à troca de preparação física do Flamengo na temporada algumas vezes, e como o torcedor às vezes não tem noção de como isso é nocivo para todo um planejamento. Quando se faz um planejamento de uma temporada, assim como financeiramente a diretoria pensa, olha, aqui a gente vai ganhar tanto, vamos chegar mais ou menos nas quartas, vamos receber tal dinheiro, vamos vender tantos atletas, eles se preparam financeiramente pensando na temporada toda. O preparador físico e toda aquela questão multidisciplinar, mas o preparador físico, ele pensa em toda a temporada, num macrociclo, e aí dentro desse macrociclo vem outros microciclos até chegar no ponto final, que é o final da temporada. Quando você tem um pensamento, aí troca, aí você pensou em um macrociclo e troca, e você tem um jeito de trabalhar e troca. Gente, isso é muito ruim, Pedrosa. O corpo do atleta é a principal ferramenta de trabalho dele. E se você for pegar o calendário do futebol brasileiro, por mais que ele seja muito espremido, você consegue planejar situações de comissão Sim. técnica, situações de preparação física em relação aos jogos, porque o calendário sempre sai antes. Então, assim, principalmente agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, a partir da 30ª rodada, vai ter jogo final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana. Então essa preparação do Tite ela vai ser muito importante, principalmente nessa prevenção de lesão e também na recuperação dos atletas que vêm sofrendo durante a temporada inteira. O Flamengo teve 4 metodologias, está indo para a 5ª metodologia física. Então você tem que ter muito cuidado com esse trabalho. Cada jogador tem um tipo de corpo, tem um tipo de situação física, horário de treinamento também. Tomara que agora o Flamengo consiga colocar um horário, porque a rotina, gente, ela influencia totalmente no desempenho daquele Sim. atleta. Se ele está acostumado a acordar cedo e treinar de tarde, é uma coisa. Se ele está acostumado a acordar mais tarde e treinar mais tarde ainda, é outra coisa. Alimentação, tudo isso é muito importante. E é aquilo que o Vene sempre traz aqui, a expressão do treinamento invisível. O atleta não tem que treinar só quando ele está dentro do clube. Ele tem que cuidar do corpo dele 24 horas. E isso também é algo que acontece de acompanhamento quando a comissão técnica é muito bem estruturada, que é o exemplo do Palmeiras, que até controla o sono dos atletas. Então, eu acho que o Tite tem totais condições tecnológicas e de material humano para ele trabalhar essa parte também e causar um pouco mais de disciplina nesse elenco do Flamengo. Só um minutinho aqui, rapidinho. Imagina só se o Abel começa a trabalhar aqui e controlar o sono do rapaz aí. Eu vou dar uma ideia pra ele. Bota no cachorro. Olha a enquete na tela sobre o Neymar nesse novo ciclo da seleção brasileira. Você acha que primeira opção, titular e referência, é a segunda opção que tá vencendo aí. Do Tite, e você ainda já debochou aí, tem muito esse assunto é ridículo, né? Porque assim, quando o Tite... Veja bem, se o Tite dissesse o seguinte, olha, eu não volto a trabalhar esse ano e em 2024, se o Nogueirópolis quiser minha contratação, eu estou apalavrado com o Nogueirópolis. Não dirigirei outro clube. O meu clube em 2024 é o Nogueirópolis. Ah, não me queiram. Aí é uma coisa. Ele se comprometeu com o Nogueirópolis
e não estaria cumprindo porque ele foi para o Flamengópolis, sei lá. Então tá errado. Mas o que ele falou só interessa a ele. Não afeta terceiros. Sério. Ele fala, eu não vou trabalhar em clube nenhum, pode me chamar de mentiroso. Que eu entendo isso como uma figura de linguagem, uma força de expressão. Ô, Mauro, eu vou até te Mal cortar colocado. pra você falar tudo pra rádio. Senão aí vai chegar na rádio, vai começar pela metade. Dá aquela enrolada básica aí. A gente vai voltar em 10 segundos Isso. pra passar essa pergunta pro Mauro, pra rádio Jovem Pan também, pra não começar pelo meio da resposta. Gostou da enrolação? Gostei. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, te perguntei sobre essa primeira entrevista coletiva do Tite e claro que vão surgir perguntas colocando o Tite ali em situação desconfortável pela primeira vez. Sobre jogadores do Flamengo, estão derrubando muito o treinador, mostraram falta de motivação esse ano, escolheram o jogo, como você falou, e também essa situação do Corinthians, né, Mauro? Que os corintianos estão cobrando. Pô, o cara falou que podia chamar ele de mentiroso se ele não assumisse clube, se ele assumisse algum clube em 2023. E ele assumiu o Flamengo. Não, se alguém quiser chamar ele de mentiroso, chama. Ele autorizou, né? Problema de cada um, né? Eu acho que ele não pode reclamar. Mas como eu estava dizendo, eu entendo da seguinte maneira, se ele tivesse se comprometido com o Nogueirópolis ou qualquer outro clube de, em 2024, comandar essa equipe e não dirigir ninguém em 23, seria um cenário. Não, eu assumo um compromisso. Só não trabalho no Nogueirópolis em 24 se eles não me quiserem. É o clube que eu vou dirigir, é o que eu quero fazer. Aí é uma situação, ele se comprometeu verbalmente, né, a palavra, com alguém. Na verdade, o compromisso que ele assumiu naquela oportunidade foi com ele mesmo. Para ninguém, não envolve terceiros. Olha, eu não vou trabalhar esse ano. Pode me chamar de mentiroso se eu voltar a trabalhar esse ano. Ah, então ele é mentiroso. Bem, se as pessoas quiserem chamar de mentiroso, eu repito, ele não vai poder dizer nada, porque ele que sugeriu isso. Acho que ele usou uma expressão infeliz, mas é muito mais uma força de expressão, figura de linguagem do que outra coisa. Mas ele disse não ao Corinthians. Qualquer profissional hoje, minimamente razoável, que tenha a cabeça no lugar, diz não ao Corinthians e sim ao Flamengo. Há 10 anos, um pouco mais, o cara diria sim ao Corinthians e não ao Flamengo. Os papéis se inverteram. Isso qualquer um enxerga. Quem acompanhou ontem, pelo menos trechos, do debate dos candidatos à presidência do Corinthians da TV Gazeta, entenderá muito bem o que eu estou dizendo. O futuro do Corinthians é assustador. O presente já é de apavorar, de arrancar os cabelos, de ficar louco, ficar com o cabelo em pé. E o futuro, meu Deus. Eu falava hoje com alguns corintianos aqui, amigos e tudo, todo mundo preocupado, apavorado. Porque não é para menos, né? Então, quando ele diz não ao Corinthians, motivos não faltam, gente. O Renato também disse não ao Corinthians. Né? Aconteceu. Não foi só o Tite. O Renato Gaúcho também não quis. Teve mais gente que não quis. O Vitor Pereira, que não renovou e só estou com o Flamengo. Então, não foi só... O Vitor Pereira tem a história da sogra. O caso do Tite só envolve a ele, gente. Então, assim... O Vojvoda disse não pro Corinthians. Então, eu também disse pro Vasco. Por que ele disse não pro Vasco, o Vojvoda lá atrás? Por razões óbvias também, gente. O Vasco está tentando acertar agora como SAF. Então, esse é um assunto que interessa a ele só. Eu acho que ia ser uma tempestade no copo d'água, uma tremenda falta de assunto, uma ciumeira danada. O Tite é um técnico no mercado e vai treinar outros times. Agora, eu acho engraçado isso, porque se houve um momento, mais atrás dos anos 90, que o Flamengo teve várias gestões muito ruins, né? E saíram do Flamengo para trabalhar aqui em São Paulo, por exemplo, Tele Santana, entrou no Flamengo depois do São Paulo. Ele sai do Flamengo para São Paulo e vira um ídolo de São Paulo. Podia ter continuado no Flamengo, feito uma história bonita no Flamengo. Não tiveram paciência com ele, ele saiu para brilhar no São Paulo. O Leonardo saiu do Flamengo para brilhar no São Paulo. O Júnior Baiano, para jogar no Palmeiras, e no São Paulo. O Marcelinho Carioca saiu do Flamengo para ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Djalminha. O Djalminha para jogar no Guarani e no Palmeiras. O Marquinhos jogou no Palmeiras. O Paulo Nunes jogou no Grêmio e Palmeiras. No Grêmio e no Palmeiras. O Jardel do Vasco, no Grêmio também, saiu para brilhar bastante. Então você tem vários jogadores que saíram do futebol do Rio, especialmente do Flamengo, geração campeã da Copa São Paulo, para brilhar em times daqui, porque o Flamengo era uma bagunça. E perdia seu jogador, vendia mal. E os times de São Paulo, mais organizados, pegavam os jogadores. Hoje é o contrário. O Corinthians está muito desorganizado. Então o Flamengo, mesmo com os erros cometidos na gestão do futebol, é um clube mais atraente para trabalhar. Paga em dia, não atrasa, tem estrutura, tem condição. Então, prometeu contratações pro Tite. Quando o Tite é procurado pelo Flamengo, é aquela coisa, eu não queria voltar esse ano, mas espera aí, quem está me chamando é o clube que me oferece as melhores condições no futebol brasileiro. É o tal do cavalo branco que passa selado e fica ali balançando o rabinho, olhando para você, ó. Vai subir ou não vai, bonito? O Flávio falou isso ontem. Não é sempre que o Flamengo tá vago. Claro. Os dois melhores vagas são Flamengo e Palmeiras. Palmeiras tem lá alguém que não vai sair, pelo menos, dá menor sinal, que é o Abel Ferreira. Então, esse aí você esquece, né? E aí tem outra coisa. Um técnico ligado ao Corinthians comandar o Palmeiras é diferente de comandar o Flamengo. A rivalidade é muito maior, não tem como comparação, né?
O Tite já trabalhou no Palmeiras, mas ele se tornou o Tite no Corinthians. Então, o Palmeiras não é uma opção, hoje não é opção, não existe, e mesmo que fosse, ela seria mais traumática, né? O cara muda de ideia. Quem nunca muda de ideia? Eu até usei aqui já a expressão outro dia, o camarada vai tirar férias em dezembro. Aí ele chegou agora, comprou pacote, vai viajar com a família, tudo felizão. Aí uma empresa melhor oferece um salário melhor, uma condição de trabalho melhor e fala, ó, hoje é dia tal, dia 1º de novembro, você tem que começar aqui. Ah, mas é minhas férias. É a proposta. O cara vai chegar em casa, a proposta é muito boa, falar para a mulher, para os filhos, ó, vocês vão viajar sem mim ou não, vamos adiar a viagem, porque eu vou ficar um ano mais trabalhando para tirar férias. Porque essa oportunidade é muito boa, não posso perder. Isso acontece na vida das pessoas. Você não escolhe quando você vai pegar um emprego novo. Ah, não. Aí os vizinhos vão falar, mentiroso, você falou que ia sair de férias. Exato. Você mentiu, pois é, mas surgiu uma oportunidade nova que eu não posso perder. É exatamente isso. E aí entra um outro capítulo. Imagino eu, não foi o Tite que falou, mas eu imagino que ele tivesse uma expectativa de uma proposta internacional que não veio. Sem dúvida. Isso aconteceu de verdade. Então, diante disso, o cara muda de ideia. Ele apenas mudou de ideia, mas ele não afetou ninguém. Ele não fez uma promessa a algum clube e a está traindo. Ele prometeu a si mesmo. O erro foi ter se empolgado e falado essa coisa mentira. Eu poderia falar, olha, a minha intenção hoje é não trabalhar em 2023. Não pretendo trabalhar... Pronto. Mas agora, ele pode chegar e falar da coletiva, olha, gente, com outras palavras, o Flamengo me chamou, eu não poderia perder essa chance. O Flamengo precisa de mim hoje. Eu não poderia empurrar até o começo do ano. Nós temos uma tarefa aqui agora, que é ganhar uma vaga na Libertadores. Aí o que eu faço? Eu começo em janeiro sem a vaga na Libertadores, eu tenho que ajudar os caras a conseguir a vaga. Então, assim, o discurso deve estar pronto e é muito básico. O resto é trabalho, é recuperar Gabriel Barbosa, recuperar Cebolinha, fazer essa turma jogar. Acabar com o Panela e pedir lealdade. Quando o cara pede lealdade, ele sabe que esse grupo tem um histórico não tão leal. É que ele, ao contrário do Sampaoli, ele faz cafuné nos jogadores, né? Ele conversa, ele fala e tal, ele tem essa habilidade que o Sampaoli não tem. Então, o que eu soube só foi que os jogadores, que o ambiente está muito melhor, que é uma coisa óbvia, e os jogadores estão gostando, porque é o cara que dá uma atenção que ele não... E o jogador brasileiro gosta desse paparico. Eles vão lá para a Europa, o técnico nem olha na cara, vai lá, escala e acabou. Mas aí você está chegando num ambiente em que você tem que se adaptar. Aqui eles fazem o ambiente, eles já fizeram o ambiente. Então o técnico que tem que se encaixar. É meio bizarro isso, mas é assim que funciona. Assim, eu queria só dizer que, vou repetir, o Tite voltou a trabalhar 305 dias depois de sair do último emprego. 305 dias. Atenção, ele falou um negócio de mentiroso e tal, porque tinha definido, meu ano será sabático. Um ano. Então, agora, ele é uma moleza para ele responder. Se essa pergunta surgir na coletiva de daqui a pouco, vai ser uma moleza para ele. Período sabático pode ser um dia, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e o cara pode não voltar nunca mais. Então, é um direito do cara antecipar ou estender o período sabático, de descanso, de não voltar a ficar estressado. Esse é o objetivo, quando você resolve dar uma parada. Além de tudo, ele não entra na fila do salário-desemprego, não tem esse problema. Né? E pode voltar por quê? Pode voltar, esse motivo que eu acho que é o verdadeiro, que é o mais aceitável, um convite do Flamengo a 40 dias de terminar o ano sabático. 40 dias de terminar o ano sabático, porque o campeonato termina no dia 3 de dezembro. O Flamengo terá jogos, ele nesse período aqui ele está treinando, está conhecendo a casa, cumprimentando a senhora da cozinha, esse negócio todo. Então, descumpriu a promessa, para quem quer entender assim, mas mesmo assim, foi um descumprimento radical? Não foi. Né? Então, eu acho que achei normal ele ter aceitado o convite do Flamengo. Interessante para o Tite, né? Não entraram ali na questão das ofensas, dizendo que ele é mentiroso, que ele é isso, que ele é aquilo. O pessoal ali que estava representando a imprensa fez perguntas voltadas para o trabalho dele. E o que me chamou a atenção, o Tite sempre foi um treinador que teve discursos com um ótimo vocabulário, com palavras rebuscadas, e ele estava bastante objetivo. Respostas curtas. Ele foi cuidadosamente trabalhado e trabalhou para essa entrevista. Ele sabe da responsabilidade dele. Qualquer coisa que ele fale
pode ser usada contra ele. Então, 2 pontos que me chamaram muita atenção. Foco na meta. Ele pensa em 2023 fechar o ano nos 12 jogos e levar o Flamengo à Libertadores da América à fase de grupos, entre os 4 primeiros. 2024 será planejado, mas em cima disso. Essa é a primeira meta. Ele, em várias respostas, falou sobre isso. E outro ponto, que já é uma característica conhecida do trabalho do Tite, ele abriu ali todas as possibilidades. Quando ele diz, o campo define quem vai jogar, ele abriu a possibilidade para todo mundo, inclusive para aqueles que estão em baixa no momento, como Everton Cebolinha. Quando perguntado sobre Gabigol e Pedro, ele disse, é possível, depende das circunstâncias. Mas ele falou de Luiz Araújo, ele falou de Cebolinha, ele falou do Bruno Henrique, que está num bom momento. Então, ele vai estabelecer uma competição dentro de uma lealdade que irá fazer com que o rendimento da equipe melhore. Com a qualidade que tem, a tendência é que nós vejamos aí um Flamengo apresentando o melhor futebol. Porque realmente, e o Tite é assim, em clubes, onde ele trabalhou em clubes, funcionava assim, e é só a gente pegar o retrospecto dele, a competição, quem estava melhor era o cara que jogava. Então eu achei uma coletiva muito interessante, muito equilibrada, um cara muito experiente, que veio sem oba-oba, sem declarações de amor. Ele falou do trabalho, falou do objetivo. Qual é a meta que eu tenho? 12 jogos. Terminar na fase de grupos da Libertadores da América. É isso. Para isso, nós vamos trabalhar. Então, o Flamengo busca aí por novos reforços aí no mercado da bola, aí já avisando a temporada 2024, né? Com agora a chegada do técnico Tite à frente do comando do Flamengo. O Flamengo está procurando aí os empresários de forma oficial para tirar mais um jogador do Atlético Mineiro. Se trata aí de um jogador de 26 anos, aí, segundo o jornalista Gabriel Rei do canal Paparazzo. O Flamengo já demonstrou interesse e agora está indo atrás de Guilherme Arana, um jogador lateral esquerdo de 26 anos aí. O Flamengo está buscando no mercado. Esse jogador aí vem aí para atuar na vaga aí de Felipe Luiz, que deve se aposentar aí, sendo que tem o seu contrato agora, se encerra agora em dezembro, né? 2023, o Mengão já está buscando aí novos contratos, novos jogadores, novos reforços aí, principalmente o lateral esquerdo aí, que iria cumprir função aí junto com a Ayrton Lucas, né? Brigaria ali por uma vaga de titular. Então esse aí pode ser mais um novo reforço do Mengão.